Olá, professores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa formação de recuperação e aprofundamento. Para quem não me conhece, eu sou a professora Nilce, vou fazer uma breve descrição minha. Sou morena, com cabelos escuros até o ombro e uso óculos. Sou professora efetiva da rede, já há alguns anos, né, e sou PCMP da diretoria Centro-Oeste. Trabalho com a formação de professores desde 2009, participando aí de vários projetos realizados pela nossa secretaria e pela EFAP, e desde o ano passado estou com as transmissões de ano, com um componente de matemática voltado aí para o segundo ano. Lembrando que essa formação, gente, esse programa da recuperação e aprofundamento, o seu maior objetivo é proporcionar aos nossos estudantes possibilidades de aprender mais, cada vez mais, né, aprendendo aí as habilidades essenciais para que ele possa prosseguir na sua trajetória escolar. Então, seguindo aqui, eu vou apresentar, né, lógico, estou falando aqui com vocês, e apresentar o nosso PPT. Então, seguindo aqui. Bom, gente, antes de mais nada, né, de iniciarmos aqui com a nossa formação, estou disponibilizando aqui para vocês o nosso material, né, que está aí no link da EFAP, vocês clicando aqui, né, acessando aqui, vocês terão acesso a esses materiais, que, aliás, já é conhecido por todos vocês, ou pela grande maioria, né? Então, iniciando aqui com a nossa formação. Quais serão os objetivos da nossa pauta de hoje? Bom, nós vamos apresentar de forma brevemente o roteiro que vamos realizar neste primeiro bimestre, né? Com relação aí à rota, né? Qual o percurso que nós vamos utilizar, retomando aí, compreender a importância que a matriz de habilidades essenciais tem nesse percurso de recuperação das aprendizagens dos nossos estudantes, conhecer a sequência 1, né, do segundo ano, aí, com as habilidades, nós vamos analisar uma aula, estabelecendo aí uma relação com o pensamento aritmético, e discutir aqui algumas sugestões de propostas, né, para a ATPC de vocês. Vamos seguindo. Bom, vamos apresentar aqui a nossa agenda aqui tem 4 momentos, que vai guiar, né, o nosso momento aqui formativo para esse bimestre, né, retomando aqui as habilidades, né, essenciais aí em relação ao nosso currículo, conhecer as habilidades que estão propostas nessa sequência 1 do segundo ano, do material Aprender Sempre, analisando aí uma aula sobre a perspectiva do pensamento aritmético, e sugerir algumas atividades para serem desenvolvidas aí na escola, né, com relação ao desdobramento aí da nossa pauta, no momento de estudos que vocês terão com os seus pares. Então, seguindo. Bom, nosso primeiro momento, né, apresentar de forma, em linhas gerais, qual será esse roteiro formativo. Bom, gente, né, nosso roteiro formativo será, né, com relação aí ao pensamento aritmético, né, retomando um pouquinho o que fizemos no ano passado, nós discutimos os princípios que regem o nosso currículo, com relação ao letramento matemático e as ideias fundamentais, mostrando a importância que cada um deles exerce na articulação entre os objetos de conhecimento e as habilidades. Nosso objetivo era que vocês percebessem, né, compreendessem aí que os conhecimentos matemáticos, elas não se dão de forma isolada, né, esses princípios, eles possibilitam olharmos para as habilidades, né, não mais como uma relação aí de conteúdos a serem, né, proporcionados aos nossos estudantes, sim, olhando para a habilidade. Então, nosso propósito para este ano é continuar olhando aí para o material Aprender Sempre, trazendo um novo olhar, e aprofundar ainda mais os nossos conhecimentos sobre o currículo e sobre os conceitos, né, que este material pode proporcionar na aprendizagem dos nossos estudantes. Bom, e com relação aí ao pensamento aritmético, né, esse esquema aqui vai nos auxiliar bastante na compreensão desse conceito, né, que vamos desenvolver aí ao longo desse bimestre.
Então, nós vamos observar aqui que a quantificação, ela permite a matematização da numeração, né, como está posto aqui no esquema, que as crianças utilizam, ou seja, o sistema de numeração decimal. Mas que também ela pode ser aplicada em outras situações, né, como via de mão dupla, né, ao mesmo tempo que ela pode matematizar os números na medida que conto, também a partir dos números apresentados para quantificar, né, apresentando aí a totalidade ou mesmo a sua distribuição. Também nos permite analisar as suas propriedades, né, observando sua estrutura de funcionamento para esse tipo de pensamento matemático. Bastante coisa, né, gente? Mas vamos aprender tudo isso e fazer essas discussões. Então, seguindo aqui. Bom, pensando aqui, pensamento aritmético é a quantificação, que no caso aqui vocês devem estar se perguntando, né, o que é quantificar, né, que conhecimentos a quantificação possibilita. Então, pensando aí nessa primeira pergunta da quantificação, a noção de como uma totalidade composta por diversas unidades, né, deve permanecer constante através de situações de decomposição ou de distribuição. Permite uma aproximação com o conceito de número, trazendo junto, né, as características aí do nosso sistema de numeração decimal. A segunda pergunta, né, com relação a que conhecimentos, né, a quantificação possibilita, né, refere-se a que a quantificação, ela pode possibilitar, né, no caso aqui, o quê? Então, pensando sobre isso, a quantificação, ela possibilita determinar o número de objetos, né, de uma coleção. A partir da contagem de objetos é possível representar matematicamente uma coleção através de números, que os estudantes pensem durante a contagem, né, de uma coleção, pense qual é a sequência desses números, o que levará à sua totalidade. E também que os estudantes pensem para escrever o número que representa a totalidade dos elementos dessa coleção. Então, qual é o primeiro número, qual o próximo, e assim sucessivamente. Então, a partir aí desses elementos, os nossos estudantes terão a oportunidade de refletir qual coleção é a maior, qual coleção é menor, e nas demais características do nosso sistema de numeração decimal. Ter 10 algarismos para registrar qualquer, né, coleção, compreender o valor que cada algarismo ocupa, fazer contagem utilizando diferentes agrupamentos, composições aditivas ou composições multiplicativas, todas as características fundamentais do sistema de numeração decimal. Então, com essa discussão, né, nos leva a retomar a intencionalidade que se explicitam, né, nas habilidades aí essenciais no momento em que enfrentamos a pandemia, né, que foi um momento difícil, mas também que também nos proporcionou muitas aprendizagens aí, nós enquanto professores e os nossos estudantes também. Conhecemos diferentes ferramentas que utilizamos até o momento, né? Então, foi um momento de grandes descobertas aí. Então, seguindo. Nosso segundo momento é olhar aqui para a matriz de habilidades, né? Então, vamos lá. Então, a definição da matriz de habilidades essenciais, ela foi organizada para identificar as aprendizagens que são essenciais, né, para que os estudantes possam dar prosseguimento no seu percurso aí de escola, enfim, nos seus estudos, especialmente quando nos dispomos dos mesmos tempos e quando não dispomos, né, dos mesmos tempos e espaços. Então, a nossa secretaria, em conjunto com as escolas e professores, necessitam, né, buscar esses novos modos, novos caminhos aí do ensinar e aprender, né, dessa aprendizagem se dar de forma efetiva. Então, pensando aí na seleção de conteúdos essenciais, na organização do tempo e do espaço e das estratégias e das metodologias, né, para que possamos ter êxito nas aprendizagens dos nossos estudantes. Passei mais um aqui, sem querer. Então, as habilidades essenciais, elas foram organizadas priorizando o que é imprescindível,
aquilo que não pode faltar, né, na trajetória escolar dos nossos estudantes, né, que eles aprendam o que deve ser aprendido para ele ter, né, sucesso aí, mas também traz outras habilidades do ano anterior. Então, quando a gente, no caso aqui do segundo ano, a gente vai olhar para essa primeira sequência, a gente vai olhar para as habilidades aí do primeiro ano, né, que é uma retomada, né, isso a gente faz para dar sequência aí nessa aprendizagem dos nossos estudantes. Além disso, a matriz de habilidades essenciais, ela norteia toda a produção dos nossos materiais, das avaliações, enfim, do nosso trabalho formativo também, né, que vai dar uma direção para essa ação formativa. Bom, e olhando agora, né, para as habilidades, com relação aqui a essa sequência 1, né? Então, vamos fazer aqui uma breve colocação aqui das habilidades que serão vistas neste bimestre. Então, aqui, gente, na aula 1 e 2, o foco, né, do trabalho está na quantificação de objetos e de coleções, de modo que os estudantes, ao fazer a contagem, representem numericamente esse procedimento, além de contar, né, irão comparar a quantidade de objetos das coleções, observando quem tem mais, qual que tem mais, qual que tem menos, e assim sucessivamente. Vamos para a aula 3. Na aula 3 e 4, a proposta é que os estudantes possam resolver problemas envolvendo a adição e a subtração, o que permite que utilizem diferentes estratégias de resolução e que pode proporcionar um ambiente muito promissor, né, prazeroso, aí favorecendo reflexões sobre os procedimentos utilizados, bem como os resultados encontrados, que é aquele momento crucial da aula, da socialização, né, das descobertas que os nossos estudantes têm com relação ao resultado encontrado. Já na aula 5, os estudantes irão localizar objetos utilizando pontos de referências, mas também pode ordenar objetos em uma sequência que pode, né, ser de forma crescente ou decrescente. Já na aula 6, as habilidades indicam aí um trabalho com as unidades de tempo, né, incluindo a escrita de datas com o uso do calendário. Na aula 7, a proposta é a comparação de comprimentos, mesmo que não haja medições, né? As crianças podem estabelecer comparações que permitem dizer quem é o mais alto, quem é o mais baixo, o que é o mais fino, mais grosso, fazendo uso de termos pertinentes, adequados para esta comparação. E na aula 8, os estudantes poderão relacionar valores de cédulas e moedas, né, percebendo aí, dentre as situações apresentadas, a equivalência entre esses valores monetários. E na aula 9, o objetivo será apresentar situações em que os estudantes possam refletir sobre a aleatoriedade, né, de eventos, percebendo se eles são possíveis ou não, né, ou eventualmente possíveis, é um objeto de conhecimento bastante pertinente, né, nos dias atuais. E na aula 10, né, apresenta aí situações envolvendo a resolução de problemas aditivos, onde os estudantes tenham que utilizar adições ou subtrações para resolvê-las, observando seus diferentes significados. Então, gente, como vimos, né, nessa sequência 1, né, são 10 aulas aí presentes, né, que verificamos que das 10 aulas apresentadas, 5 delas, no caso a aula 1, a aula 2, a 3, a 4 e a 10, tratam do pensamento aritmético, o que demonstra a importância que este tipo de pensamento tem dentro de qualquer currículo e que devemos apropriar deles, né? Vamos seguindo aqui. Então, nesse momento agora, nós vamos analisar a aula 1, né, do material aí do Aprender Sempre, com relação ao nosso, né, segundo ano. Então, o que a gente precisa, né, levar em conta aqui
olhando aí para o pensamento aritmético. Então, nós vamos analisar uma atividade, né, no caso aqui, analisar uma atividade, mas antes, né, nós temos também que pensar, além de analisar essa atividade, o encaminhamento que nós vamos dar para essa atividade, olhando aí o percurso dos nossos estudantes, a evolução dele, o entendimento com relação a isso, e a sistematização, que é muito importante também. Então, vamos propriamente para o momento da gente analisar a nossa aula. Então, está aqui a aula 1, né? São duas habilidades que nós veremos aqui. No caso, a aula 1 é os números no jogo de amarelinha, né? Cujas habilidades é a EF01, MA04, contar a quantidade de objetos e coleções até 100 unidades, e apresentar o resultado por registros verbais e simbólicos, em situações do seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais de sala de aula, entre outros. E a EF01MA05, comparar números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas, com ou sem suporte da reta numérica. Então, vamos lá, efetivamente, olhando aqui para o material. Então, aqui, né, no caso, os números do jogo de amarelinha, né? Então, o que vamos aprender, né, fazendo a contextualização aqui. Então, nesta aula, nós vamos escrever números em jogos de amarelinha. Então, Gabriel, Juliana e seus amigos decidiram brincar de amarelinha. E, ao mesmo tempo, aprender sobre a escrita de números. Vamos acompanhá-los em suas atividades. Bom, gente, as atividades que vou apresentar nos demais slides aqui, tem como objetivo a realização da leitura, da escrita e da comparação de números de até 2 ordens. Então, é importante, né, você, professor, iniciar aí a conversa perguntando, né, se elas já conhecem, né, o jogo de amarelinha. Parece uma coisa óbvia, né, para as crianças, mas às vezes a gente encontra algumas crianças que não tenham vivenciado essa brincadeira. Então, antes da gente proporcionar a atividade que vou apresentar aqui para vocês, é importante proporcionar essa vivência da criança, né, desse jogo, né, dessa brincadeira, né, que é tão importante, e estimulando e aguçando também o seu interesse para as aprendizagens aqui que estão previstas aqui no material. A ideia, gente, é que vocês, né, façam o desenho, o jogo da amarelinha, né, no espaço aí da escola, né, com relação, nós temos, aliás, há várias escolas que já têm isso, né, pintado, né, no chão aí da parte externa aí das salas de aulas, no pátio, enfim, eu tenho percebido isso nas escolas que eu acompanho, então, e as crianças vivenciam isso é muito importante, principalmente com relação à atividade que será apresentada aqui, até para eles terem um entendimento maior. Então, vamos lá. Bom, vou pedir licença para eu tomar uma água. A gente fala demais, né? Então, vamos que vamos. Então, aqui, gente, a atividade né, no caso dos números do jogo da amarelinha, então, aqui está a figura, né, do jogo da amarelinha. Então, Gabriel desenhou 2 amarelinhas e não colocou todos os números. Ajude Gabriel completando as amarelinhas com os números que faltam. Quantos números, e no item A, quantos números você escreveu em cada jogo. Então, vamos lá, gente. Aqui nós devemos observar, né, como foi, né, colocado o jogo da amarelinha aqui, né? O que o Gabriel propôs aqui? No caso, a construção de maneira que os números aparecem, né, começando daqui, de uma forma, né, crescente, né, e a outra de uma forma decrescente, ou seja, do maior
para o menor. Então, são duas propostas de amarelinha, que é importante as crianças observarem isso, e o professor, professores, ao apresentar essa atividade, observar se as crianças têm a compreensão, né? O que está sendo proposto aqui? Muitas das crianças, às vezes, não têm o domínio da leitura, né, gente? Então, é importante que o professor leia, né, faça a leitura dessa atividade, ou faça uma leitura compartilhada, enfim, vocês vão adequando aí, vocês conhecem muito bem como estão as crianças, né, que a gente passou um momento bastante difícil nesses 2 últimos anos, então a gente tem bastante problemas ainda com a alfabetização. Então, essa proposta tem que estar clara, eles têm que ter um entendimento para resolver a atividade, né? Então, no caso aqui, como ele desenhou as duas amarelinhas, então a gente precisa completar, né, no caso, o jogo, né, das amarelinhas, uma começando do menor para o maior e a outra do maior para o menor. Então, ao observar, né, olhando, passando aí pela turma, né, as crianças estando organizadas aí dentro da sala de aula, isso depois, né, de ter realizado aí a brincadeira, que é bastante importante, que vai auxiliar bastante na realização dessa atividade, se as crianças têm um entendimento de como vão preencher aqui os quadros da amarelinha, né? Se vocês vão observar, se elas têm dificuldade em estar fazendo essa sequência do menor para o maior, e até mesmo do maior, né, para o menor, né, que é a ordem decrescente. Se eles necessitam de ajuda. Então, neste caso aqui, a gente vai recorrer também ao quadro numérico, que é tão importante, né, gente? Aliás, pelas escolas que eu tenho acompanhado, todas elas têm um quadro numérico ali, né, fixado na sala de aula, e que os professores fazem bastante uso dele, né, e neste caso vai ser primordial para estar auxiliando algumas crianças. Que algumas outras crianças, né, a gente às vezes vai tirar isso de letra, não vai ter dificuldade nenhuma em resolver, mas temos que pensar no todo da escola, né, no todo da turma aí. Então, nós temos crianças com dificuldades, então vamos auxiliar recorrendo ao quadro numérico, fazendo a recitação dos números, fazer essa contagem oral, até para ver se elas entendem, sabem qual é a sequência desses números, né, tanto na ordem crescente como na ordem decrescente. Isso é fundamental para que eles possam realizar a atividade aí com sucesso, utilizando, repito, né, o quadro numérico, fazendo a recitação, essa contagem oral, né, com as crianças, para que elas possam resolver. Então, seguindo. Aqui já no item 2, Juliana cobriu alguns números do quadro numérico com cartelas coloridas. Então, a ideia aqui, né, gente, é que as crianças percebam quais são os números que estão aqui, que não aparecem, né, que estão cobertos pela cartela. Será que elas vão, né, é importante a gente observar isso, será que elas estão olhando pela sequência mesmo, numérica, fazendo essa recitação, essa contagem oral, para descobrir o número que está sendo coberto aqui pelas cartelas coloridas, né, para estar completando, ou até mesmo, a gente, para elas estarem recorrendo, algumas crianças vão recorrer ao quadro numérico, né, como eu já disse, que está fixado lá na sala de aula, para estar preenchendo essa cartela aqui. Então, é a ideia que a gente perceber isso, ver qual é a dificuldade, se tem alguma criança com essa dificuldade em estar encontrando qual é a sequência, qual é o número faltante, né, no caso dessas cartelas aqui, ou coberto pelas cartelas, e preencher. Então, a ideia aqui, da item A, que elas vão preencher essas cartelas com os números, né, escritos por Juliana no quadro numérico, e no item B, qual é o maior número escrito por Juliana no quadro numérico, né? Ou seja, o 49 aqui. Gente, essa atividade ela é bastante rica, porque a gente pode estar ampliando, né? No caso, pensando aí, olha, gente, se essa tabela fosse um pouquinho maior, qual seria o número, né? Depois do 49, o número né? Depois, né? O que vem depois do 49, posterior ao 49. Enfim, está elaborando outras atividades, até mesmo cobrindo
outros números, enfim, há várias possibilidades da gente estar ampliando essa atividade. E sempre atenta aí, observando se as crianças estão compreendendo, né, a proposta da atividade, se elas estão seguindo a sequência correta, se elas precisam desse recurso do quadro numérico para poder observar o número e até mesmo registrar esse número, né, gente, porque elas precisam fazer, lembrando, a leitura dos números e a representação dos números que estão cobertos pelas cartelas coloridas, né? Então, a leitura e a escrita, que é a representação desses números aqui, e até mesmo fazendo uma comparação. Então, essa atividade, como eu já disse, é bastante rica, permite que os estudantes ponham em jogo o seu pensamento aritmético, né, pois utiliza a recitação, a contagem aí em voz alta, fazendo a leitura dos números, e preciso pensar na forma de registrar, né, como eles vão registrar esses números que estão cobertos pelas cartelas, né, e ao mesmo tempo aí, podendo se apoiar pelo recurso, como eu já disse, do quadro numérico fixado na sala de aula, para descobrir aí qual a ordem da escrita que farão. Então, seguindo. Então, agora nós vamos para o nosso quarto momento, é tudo muito rapidinho, né, gente? Que é o desdobramento da TPC aí na escola. Então, vamos lá. Então, nós temos algumas orientações para esse trabalho aí que vocês farão com os seus pares. Então, como sugestão, nós indicamos aí 4 aspectos que serão desenvolvidos, né, nos próximos slides, aí nós vamos estar colocando aí para vocês. Então, que é este aqui, né? Olhando para o diagnóstico, né? Vocês acabaram de fazer o diagnóstico nessas 2 primeiras semanas aí de aula, vocês tiveram essa oportunidade, tiveram a avaliação AD, teve também aquela proposta da sondagem de números, proposta pela secretaria, né? Então, e a própria observação de vocês, né, gente, que isso é muito importante para a gente poder planejar as ações aí, né, e as nossas intervenções aí com os nossos pequenos estudantes, não é mesmo? E também aprofundar aí, gente, no estudo do material, que é essencial para o trabalho de qualquer professor, né? Não tem como a gente ir para uma sala de aula sem fazer o devido planejamento, né? E nesse planejamento entra também, né, o principal de tudo, que é os estudos. A gente precisa conhecer o nosso material e se aprofundar nele, né? Ao estudar a sequência, é importante anotar os conceitos relevantes a serem retomados, né? Aprofundar ou retomar aspectos importantes da formação recebida. Enfim, a gente tem que ampliar os nossos conhecimentos aí. Mas também é preciso, né, pensar nos conhecimentos em relação aos conceitos apresentados, né? Nós estamos falando do pensamento aritmético, verificar se precisa de aprofundamento, o que eu não sei, preciso ainda compreender, porque muitas vezes, né, pode parecer óbvio para mas para outros não. Então, é o momento de debruçar aí, estudar mesmo, para a gente poder ter uma melhor intervenção mesmo com os nossos estudantes, né? Porque quanto mais a gente aprende, mais vai clareando e a gente pode ajudar melhor os nossos pequenos lá. Sempre nas nossas aulas, né, nossas pautas de formações, nós trazemos indicações bibliográficas que vai auxiliar bastante no trabalho de vocês com relação às discussões e aos estudos aí na escola. Então, seguindo. Bom, eu não sei se eu estou falando tudo muito rápido, mas eu espero, né, que vocês possam estar compreendendo aqui a nossa proposta, né? Então, com relação, gente, nessas orientações aí para o ATPC, né? Nós elevamos também o acesso, né, falando aí do acesso dos estudantes às atividades do Centro de Mídia, por isso que nós colocamos aqui, articular as aulas presenciais com as aulas, né, e habilidades trabalhadas pelo Centro de Mídias, ajuda a aprofundar temas apresentados,
sanar dúvidas ou complementar as aprendizagens dos estudantes. Gente, isso tanto para o professor como para o estudante, né? Porque quando a gente revê as aulas também, vê a forma como está sendo transmitida, a gente aprende muito. E os nossos estudantes também, ao olhar, também eles vão tirando dúvidas, né? E vai compreendendo melhor esses conceitos que estão sendo propostos aí, certo? E o acompanhamento da participação e do engajamento dos estudantes se faz, é fundamental para o nosso trabalho, né? Então, prever aí como daremos essas devolutivas, né? Tanto de maneira coletiva como individual, é importantíssimo. Por meio aí das devolutivas, os estudantes e professores conseguem acompanhar o percurso da aprendizagem, né? Esse é fator fundamental para o nosso trabalho e para o êxito, né, nas aprendizagens deles aí. Então, seguindo. Bom, gente, eu acho que eu falei bem rápido, né, que nós já chegamos aqui na sistematização da nossa formação. Então, nós vimos aí de forma bastante breve, né, foi o roteiro proposto aí para o primeiro bimestre, com relação ao pensamento aritmético, né, discutimos aí a importância das habilidades essenciais e do currículo em ação, analisamos aí a aula 1, né, com essa perspectiva aí, olhando para o pensamento aritmético, e apresentamos aí sugestões para o desdobramento do trabalho, que é fundamental. É um momento que vocês estarão aí com seus pares fazendo essa discussão e fazendo o planejamento aí das ações para, né, com o trabalho dos nossos estudantes. Então, seguindo. Agora, gente, é o momento final, né? Espero ter contribuído aí com os conhecimentos de vocês. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês e peço mais uma vez a participação para que vocês entrem aqui, né? Utilize aqui o QR Code, né? Ou entre pelo link e dê opinião sobre a formação que foi posta aqui. Ok? Espero vocês até breve. Muito obrigada.